pessoal, eu sou a Sil e esse é o canal Litera. Hoje nós vamos falar sobre Machado de Assis, da segunda fase do realismo dele. Na primeira fase, no meu vídeo anterior, nós falamos sobre Memória Póstuma de Brás Cubas, falamos sobre Quincas Borba e Dom Casmurro, que são considerados o primeiro período do realismo das obras de Machado. Hoje nós vamos falar sobre Esaú e Jacó e Memorial de Aires, que muitos chamam de segunda fase do realismo Machado de Assis. Começando pelo título dessa obra, Esaú e Jacó, já o título é uma intertextualidade. Esaú e Jacó são dois personagens bíblicos, são dois irmãos que brigaram desde o ventre da mãe, e quando eles nasceram, eles também representaram duas nações, Jacó, Israel, que representou a israelita, e futuramente Esaú, que representou os ismaelitas, que no caso são os muçulmanos. Na obra de Machado de Assis, o nome dos personagens principais são Pedro e Paulo, que são inspirados em Esaú e Jacó. No caso, Pedro e Paulo, eles também acabam meio que querendo representar nações diferentes, porque Pedro, ele é monarca, ele é a favor da monarquia, enquanto Paulo é liberal e é a favor da república. Então, por isso que é feita essa comparação, é feita essa intertextualidade Pedro, Paulo, Esaú e Jacó. Eu acho essa obra de Machado de Assis a obra mais realista, porque ele aborda outras religiões e ele aborda também outros espaços do Rio de Janeiro. As histórias dele, se vocês acompanham, ele sempre, o cenário, o espaço, tecnicamente dizendo, é o Rio de Janeiro. E nesse livro, Esaú e Jacó, ele explora o morro. Já no primeiro capítulo a gente se depara com a Dona Natividade, que é a mãe de Paulo e Pedro, que é católica, e ela tem uma curiosidade muito grande de saber o futuro dos filhos. Então ela vai às escondidas, sem que ninguém veja quem ela é, nem perceba quem ela é, e ela vai até o morro à procura de uma cabocla, no caso uma cartomante, uma adivinha, porque ela tem muita curiosidade de saber como que vai ser o futuro dos filhos dela. Então, já no primeiro capítulo, a gente se depara com essa situação que é adversa às outras obras de Machado de Assis. Então, além da intertextualidade em relação ao título, essa obra ela conta com o Conselheiro Aires. Conselheiro Aires, ele é o mesmo do Memorial de Aires. Então, também há essa intertextualidade entre essas duas obras, embora uma não complemente a outra. Então, os fatos que acontecem em Esaú e Jacó não são os fatos que acontecem em Memorial de Aires, exceto um, que foi quando Aires ele retorna realmente, definitivamente ao Brasil. Segundo a lenda, reza a lenda, esses livros foram encontrados na gaveta de Aires assim que ele morreu. Então foram encontrados na gaveta dele 7 livros. 6 livros em algarismos romanos e o último livro com o título Último. Ele não atribui essa obra a ele, ele diz que foi encontrado, foi dado a ele, e ele guardou lá na gaveta dele, e assim que ele morreu foram encontrados esses livros. Os personagens de Esaú e Jacó. Os principais são Pedro e Paulo, são gêmeos, que desde o ventre da mãe eles brigam, e eles se odeiam, tem um ódio, assim, uma rixa entre os dois, e a maior rixa entre os dois é política. Depois, a maior rixa entre os dois, com o tempo, vai ser Flora. Flora é filha de Batista, que também é um político, amigo da família, e os dois se apaixonam por Flora e a Flora se apaixona pelos dois. Flora ela não tem a mínima ideia de qual dos dois ela deve escolher. Ela acha Pedro, tem as características de Pedro, que Pedro é mais retido, Paulo um pouco mais extrovertido, mas para ela uma característica completa a característica do outro, então ela não consegue se decidir em qual irmão ela deve se casar ou com qual irmão ela deve ficar. E no decorrer da história ela vai acumulando outros admiradores, mas nem por isso ela consegue tomar uma decisão. Um dos admiradores que ela tem é Nóbrega. Nóbrega, ele é um rapaz que estava no primeiro capítulo do livro, quando a Natividade e sua irmã Perpétua foram ao morro. Então ele estava lá pedindo esmolas e a Natividade pegou e deu uma nota de R$2.000 para ele. Para ele aquilo foi um acontecimento. Com 20 anos ele enriqueceu e ele conheceu Flora quando Flora estava na casa de Rita, a irmã de Aires. Flora não sabia o que fazer, não conseguia se decidir entre os dois irmãos, então ela foi para a casa de Rita passar uns dias para dar uma arejada na cabeça, e Nóbrega a viu, achou ela bonita
gostou dela e pediu ela em casamento. E ela não aceitou e ele achou isso um traje. Como que uma mulher não iria aceitar um convite dele para se casar com ele? Teve Osório também, um admirador secreto, ela nem chegou a ter conhecimento. Mas então Flora tinha Pedro, Paulo como admiradores, Nóbrega, que chegou até formalizar um pedido de casamento, pelo menos para a moça, não chegou aos pais, mas para a moça ele formalizou. E o Osório, que também viu ela uma vez e achou ela bonita e começou a admirá-la. Não vou dizer cena clássica, né? Mas o fato clássico desse livro é a questão da tabuleta do senhor Custódio. Custódio ele tinha uma confeitaria. E a questão da tabuleta, ela abrange 3 capítulos, o 50, o 62 e o 63. 50, ele acha que ele precisa trocar a placa dele, que a placa da confeitaria dele está muito velha, então ele precisa fazer uma placa nova, uma placa mais bonita. E o nome da confeitaria dele é Império, Confeitaria Império. Só que daí, no capítulo 60, acontece já a proclamação da República. Então ele mandou fazer o serviço, a pessoa está lá fazendo o serviço, e quando é feita essa proclamação da República, ele entra em contato com o pintor e fala: para de escrever, para na letra D. Por medo, se ele continuava Império, os republicanos não iriam. Se ele mudasse para republicano, quem era apoiador da monarquia também não iria. Então ele foi lá atrás de Aires para pedir conselho, e Aires falou: põe do governo. Daí ele também já achou que tinha controvérsia que ele colocasse do governo, que daí as pessoas vão falar: ah, mas que governo? Daí Aires também sugeriu uns outros nomes, ele: ah, mas tudo tem um problema, se eu colocar um, nome outro, não sei como vai ser. E daí no 63 ele acaba ainda pensando, tentando, matutando qual nome que ele vai continuar com a confeitaria dele. Aires, conselheiro Aires, todo mundo toma ele como conselheiro. Mas é muito engraçado, porque Aires, na verdade, ele não opina em nada. Ele pensa muitas coisas, ele tem vontade de falar. Quando a pessoa vem perguntar alguma coisa para ele pensa o que ele falaria, mas falar de fato ele não fala. Por quê? Porque Aires ele é uma pessoa tranquila, uma pessoa calma, e uma coisa que ele odeia é discussões, diferenças. Então, se a pessoa fala alguma coisa, ele ou fica em silêncio, ou ele dá uma concordada de leve, mas ele nunca fala o que realmente ele pensa, porque ele não quer atrito, ele não tem vontade de ter atrito com ninguém. Com aquela indecisão toda, o que acontece? Flora acaba adoecendo e acaba morrendo. E com a morte dela, os irmãos até que eles ficam um bom tempo em paz. Eles até têm uma parte do livro lá que eles se abraçam, que eles conversam, que eles começam a se comportar melhor um com o outro. E só que não dura muito tempo. Dura um mês. Após um mês da morte de Flora, a rixa começa novamente. Por quê? Porque quando eles vão visitá-la no cemitério, visitar o túmulo dela no cemitério, Paulo está lá, Pedro chega e vê Paulo lá e vê que Paulo ficou um bom tempo lá. Só que eles vão assim, eles não falam um pro outro que eles vão ao cemitério. Então Paulo chega antes, depois vai Pedro, e daí começa aquela situação, porque depois um vê o outro às escondidas e vê que um ficou um tempo, o outro ficou tanto tempo, mas o outro ficou mais tempo do que eu preciso ficar mais tempo. Então, por isso começa a rixa novamente. Quem ficou mais tempo no túmulo de Flora? O tempo vai passando, eles continuam com as rixas dele, os dois são eleitos deputados, cada um por partidos diferentes, por pensamentos diferentes. Paulo é eleito pelos republicanos, Pedro ele aceita até a república, mas ele acha que tá tudo tranquilo. Já Paulo, que lutava pela república, ele acha que precisa fazer muito mais, precisa mudar mais coisa ainda. Então sempre vai ter uma desavença ali entre os dois. Eles brigam muito, continuam brigando, até que a mãe deles morre. E quando a mãe deles morre, novamente eles voltam às boas, eles tentam, porque no leito de morte a mãe pede para eles pararem de brigar, para eles serem amigos. Mas daí o que acontece? Eles, por um bom tempo, eles até conseguem, eles até conversam e falam assim: ó, vamos então ser inimigos lá na Câmara e vamos ter a nossa vida aqui como a nossa mãe queria, que nós fôssemos amigos, mas na Câmara a gente vai expor cada um a sua ideia. Mas não deu muito certo, eles voltaram às desavenças mesmo.
E o presidente da Câmara até contesta, é uma das últimas frases do livro, ele até contesta a Aires, perguntando o que tinha acontecido com Pedro e com Paulo, porque eles estavam diferentes. Daí a Aires falou, não, eles não estão diferentes, eles são iguais, eles são do mesmo jeito. E o presidente da Câmara fala, não, eles estão diferentes, eles são diferentes. Eles estão diferentes. E Aires, como eu disse, ele é um conselheiro Aires, considerado conselheiro Aires, mas ele não ficava dando palpite. Ele simplesmente então fica quieto e pensa consigo. Eles são assim desde o ventre da mãe, desde o útero. Isso foi Esaú e Jacó. Agora vamos para Memorial de Aires. Aires, como o próprio nome diz, memorial. Então, a gente escreve as memórias. Então, ele é um diário. Ele é narrado em primeira pessoa e, como eu falei, a intertextualidade entre Esaú e Jacó e Memorial de Aires, que eles não, uma obra não completa a outra. E o único capítulo que tem é que no início de Memorial de Aires ele está falando da volta dele definitiva ao Brasil, porque ele era diplomata, ele ficou muitos anos fora, ele voltava, ficava algum tempo no Brasil, mas ele retornava sempre para a Europa. E dessa vez não, dessa vez ele vem em definitivo. E no capítulo 116 de Esaú e Jacó, ele tá nessa questão de licença, de voltar, de ir. Então esse é o único capítulo que um fala em relação ao outro livro, mas ele não é, essa obra Memorial de Aires não é um complemento de Esaú e Jacó. O fundo dessa história é a família Aguiar. A família Aguiar, eles são um casal que eles não tiveram filhos, e eles adotaram 2 filhos postiços. Não é adotar, ter que morar com eles e tal, mas eles consideravam 2 pessoas como filho postiço, que era Fidélia e era Tristão. Fidélia, ela já inicia também no primeiro capítulo, que Aires vai ao cemitério com a sua irmã Rita, e lá ele vê Fidélia. Então ele vê a moça, ele acha ela linda e tal. A Rita explica a história dela para ele no cemitério. Ele tá no cemitério com Rita e a Rita conta para ele sobre a história da moça, que ela é viúva, como que aconteceu e tudo mais. E como ela é muito bonita e a Aires gostava de mulheres, principalmente as bonitas, eles lançam um desafio ali, fazem uma aposta que se Aires consegue conquistar a moça. Aires já está com 62 anos e Fidélia está na faixa ali dos 28, 30 anos. E a história de Fidélia é interessante. Fidélia, ela era filha de um fazendeiro e o marido dela era filho de uma outra família da mesma cidade, que eram famílias rivais. É uma história à la Romeu e Julieta. Eles querem se casar, as famílias descobrem o romance deles, descobrem quem é quem, que pertence a qual família, e daí os pais ficam contra esse romance, contra essa relação. Daí Fidélia começa a ficar sem comer, trancada no quarto, e vai adoecendo, a mãe fica preocupada, até que o pai ele resolve concordar, só que a condição é o seguinte: eu concordo, se quer casar pode casar, mas eu nunca mais quero te ver, não quero mais ver você. E isso que acontece, Fidélia se casa com Noronha, os dois vão para a Europa, moram na Europa, só que o relacionamento acaba durando pouco porque Noronha morre. Então tem até a questão, né? Brigaram tanto, fizeram tantas desavenças e viveu uma relação bem curta. E até o leito de morte, o pai dela não havia perdoado. Então foi só no leito de morte que o pai dela pediu perdão a Fidélia. Até que chega Tristão. Tristão, outro filho postiço desse casal, simpático, ele vivia fora do Brasil. E quando ele veio para o Brasil, ele passou um tempo, mas ele ia retornar porque ele tinha um cargo muito alto, politicamente dizendo, na Europa, em Portugal, precisamente em Portugal. Então ele tinha que retornar. Só que o que acontece? Ele acaba se apaixonando por Fidélia. Então, os dois acabam se casando. O Memorial de Aires é praticamente isso. É Aires falando sobre sua estadia, alguns desgostos, algumas situações da vida dele, o relacionamento dele com a irmã Rita, o relacionamento dele com a família Aguiar, o relacionamento dele ainda em relação à diplomacia, porque ele é uma pessoa assim muito quista na cidade. Ele se aposentou, voltou da Europa definitivamente para o Brasil, se aposentou com mais de 30 anos já na carreira de diplomata. Então ele é considerado um grande homem.